e ao departamento. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no livro do tema, no capítulo do tema. Jó 22, o verso 27. Eu lembro que a primeira congregação que iniciou foi a nossa, quer dizer, aqui estávamos cooperando com o pastor, a congregação Emanuel, e estivemos aqui ministrando a palavra, explicando aos irmãos que este capítulo 22 é a terceira mensagem de Elifaz a Jó. Cada um dos seus amigos trouxe-lhe 3 sermões ou 3 mensagens, e Elifaz aqui é a terceira mensagem dele, é a terceira e última mensagem de Elifaz a Jó. E nós estivemos explicando aos irmãos algumas coisas com relação a este capítulo, mostrando aos irmãos a ideia teológica de Elifaz, explicando aos irmãos com que mentalidade Elifaz ele apresenta a Jó o lado religioso, o lado espiritual, para que Jó viesse a entender o que estava passando. Mas infelizmente Elifaz acusa muito Jó. Se você ler o capítulo 22, do verso 1 ao verso 5, depois do verso 5 ao verso 12, a agressividade de acusações que ele faz para com Jó. Só que hoje, eu gostaria, uma vez que o evangelista Paulo Ayrton havia nos comunicado de que estaríamos compartilhando a palavra de Deus hoje, e eu estive pensando por que não falar de alguns detalhes que Elifaz, ele passa para Jó. A visão de Elifaz neste capítulo, nesta última mensagem, a partir do versículo de número 20. Capítulo 22, versículo 20. Ele faz questão de esboçar que a sua ideia teológica é de prosperidade. Essa é a primeira parte do fechamento. Ele está concluindo, e ele, quando está concluindo todo o seu sermão, toda a sua ideia, apresentando a Jó, então ele chega a dizer no verso 20 do capítulo 22, diz assim o texto, dizendo, na verdade, os ímpios foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Ainda há aqui um resíduo de acusação, há um resíduo de acusação aqui, aplicada ao que aconteceu aos filhos de Jó. Os irmãos sabem que desceu fogo e consumiu, e ele aplica aos filhos de Jó uma vida ímpia, e ele acusa aqui nesta feita. E depois ele diz no versículo de número 21, une-te, pois, a Deus, e tem paz, assim te sobrevirá o bem. Como Jó e a esposa eram o último sobrevivente da casa, da família, então ele diz, se você está passando por isso, e não entender que Deus está lhe dando uma oportunidade, vai acontecer com você o que aconteceu com a sua família. Então ele diz a Jó, tenha cuidado, te chega a Deus, une-te a Deus, para que você se saia bem dessa situação. No versículo de número 22, ele diz, aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Jó, ouve o que eu te digo. Ele roga. Parece que ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, acredita em mim, confia em mim. Eu te peço por tudo quanto é mais sagrado. É o que ele está dizendo a Jó na nossa linguagem. E aí então ele no verso de número 24. Se te converteres, ele está falando para um crente. E ele diz a Jó, Jó, você vai se converter. Você precisa se converter. Se te converteres ao Todo-Poderoso, sereis edificado, afasta a iniquidade da tua. Ele diz a Jó, te converte. Já pensou, irmão? Fazer um apelo a Jó, um homem como Jó,
e dizer, meu irmão, se converta. Já pensou você na prova, lutando numa tristeza dessa, e chega outro crente e diz assim, meu irmão, se converta. Seja crente. Foi o que ele fez. Está aí bem claro na sua Bíblia. E depois ele fecha na ideia de prosperidade, dizendo que Deus é o tesouro, e tudo que Jó perdeu, ele pode recuperar se ele se convertesse. Veja o versículo de número 25, não é? 24. Então amontoarás ouro e ouro de Ofim, como pedra Ofir, como pedra dos ribeiros. Ele sabia que Jó era muito rico, sabia que era o homem mais rico da região, como a Bíblia inicia no capítulo 1 do livro de Jó. Ele era o mais rico da terra de Ur. E é interessante que aqui então ele diz, se tu te converteres, se tu me ouvires, toda a riqueza que tu perdeu não vai ser nada comparada ao que você vai ter ouro em pó na mão. Olha, irmão, quem não gosta de uma pregação dessa? Até crente quer realmente se converter de volta, não é? Já olha assim, se eu estou desviadinho. É um negócio, já olha assim, se eu estou desviado mesmo, essa desgraça toda. E o camarada diz, eu acho que se eu tivesse no lugar de Jó, eu dizia, olhe por mim que eu quero esse ouro em pó na minha casa, na minha mão. Eu quero me converter e receber essa prosperidade. Toda esta mensagem de Elifaz, ela tem um conteúdo que incrementa em Deus a prosperidade. E que para se ser feliz, é preciso ser rico. E a riqueza, através dos bens que ela proporciona, isso mostra a alegria de Deus na vida de Jó. Ele diz, tu vai ficar feliz com Deus. Veja o verso 25, melhor dizendo. Diz assim, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Veja, irmão, ele está dizendo, além de você ter ouro em pó, você vai ter Deus. Já ouviu aquela história do gênio da lâmpada? Você esfrega assim, sai um gênio e diz, peça 3 pedidos. A ideia é idêntica. O gênio é todo poderoso, é ou não é? Na história da mitologia. Mas você já vê que o gênio da lâmpada, ele não tem poder sobre o seu amo. O seu amo é quem determina sobre ele. O gênio tão poderoso, mas ele está só a serviço do seu amo para proporcionar-lhe prosperidade. E ele faz, na sua teologia, está dizendo isso. Esfrega Deus, se chega a Deus, agarra a lâmpada, que você vai ver como é que vai ser bom para a sua vida. E você vai ver que até ele é ouro. O que você pedir, olha, ele vai lhe conceder. Esta é a teologia de Elifaz. No seu último sermão para Jó, ele faz questão de dizer isso. E torna a dizer, se eu estivesse no lugar de Jó, era capaz de se converter com a pregação dele. Mas vamos ver. Versículo de número 27. Tu orarás, e ele te... Aliás, versículo 26. Por que então te deleitarás? Aonde? E levantará o teu rosto para Deus. Ele está dizendo, tu vai ficar feliz que tu nunca vai ver. Te deleita-te nisso aí que eu estou te dizendo, no teu Deus. Tu vai sentir tanta alegria, Jó, que você vai ver que não tem coisa melhor na vida. Toda essa tristeza vai acabar. Todo esse sofrimento vai acabar. Deleita-te. Eu acho interessante essa expressão que quer dizer prazer. Ter prazer. Isto também tem no Salmo de número 37. Deleita-te, pois, no Senhor. Só que lá é deleita-te mesmo, ter prazer em Deus, descansar em Deus. E ele está dizendo a Jó que só é possível deleitar-se com recursos, com prosperidade. Só é possível, Jó, ver Deus na vida das pessoas, na tua vida, se você entender que tem muita riqueza, muitos bens. É como se eu precisasse de recursos desse mundo para acreditar em Deus, para confiar em Deus, para servir a Deus, para amar a Deus, para adorar a Deus. Eu tenho que ter toda essa riqueza, toda essa prosperidade. Se não tiver, então Deus não está comigo. Se eu não tiver isso, Deus não está operando em mim, eu estou em pecado, estou em uma situação longe
de Deus. Então esta é a ideia de Elifaz. Esta é a clareza com a qual ele demonstra a sua ideia de prosperidade. A ideia de que vai conseguir fazer as coisas andar, prosperar na vida de um crente. E Jó ouviu tudo isso e não se converteu. Jó ouviu tudo isso, mas não abraçou a teologia dele. Jó endureceu o seu coração e disse, eu não vou cair nessa. E não caiu, irmão. Jó era duro, porque ele sabia que Deus estava acima de todos os recursos da terra. Jó não conhecia Deus. Vamos vir assim? Não conhecia. Se você ler o capítulo 42, versículo de número 1 e o versículo de número 2, você vai ver que Jó diz, antes eu só ouvia falar, mas depois desta prova, ele disse, agora os meus olhos te veem, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser. Então Jó confiava em Deus, tinha fé em Deus, sabia que todas as coisas materiais não sobressaía a Deus. Para Jó as coisas materiais não tinham o valor da grandeza de caráter moral. Tão certo que ele levava isso a sério, que quando Deus fala de Jó, observe que Deus diz, tens visto tu, meu servo Jó, homem reto, temente e que se desvia? Você já viu Deus olhando ali, dizendo em algum momento que ele tinha interesse em alguma coisa material, em tudo que ele tinha? Agora Satanás, ele tinha essa raiz nas coisas materiais. E ele faz assim e diz a Deus, olha, claro que ele não te serve em vão. Tu cercaste ele de, tira tudo que ele tem. E Deus disse, ele não me conhece bem, Satanás, mas eu conheço ele. E eu sei que o coração dele não está nessas coisas materiais. Tira tudo que ele tem. Aí Satanás foi lá e tirou tudo que ele tinha, sim ou não? E Jó continuou crente. Aí Satanás dá uma voltinha, volta de novo e Deus disse, tem visto tu, meu servo Jó? Eu pensei que eu conhecia esse crente, mas ele não está nem aí para jumentas, para a fazenda, para os gados, para os empregados, para a conta bancária. Ele é ruim de serviço, eu não vou conseguir derrubar ele aí pela prosperidade financeira. Mas tem uma coisa, pele por pele, toca na saúde dele, que ele não vai aguentar não. Aí Deus disse, ele não me conhece ainda, Satanás, mas eu conheço ele. Toca na saúde dele, só não o mata. Deixa ele vivo. Deus conhecia Jó. E veja que ele, quando a mulher dele tem uma crise histérica, uma crise emocional, um distúrbio psicológico, ela diz, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz, mulher, como falas uma louca? Foi Deus que deu, foi Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois ele olha assim mais na frente, a gente observa que ele diz, olha, ainda que ele me mate nele, confiarei, esperarei. Então Jó não conhecia Deus, mas uma coisa ele tinha, irmão, confiança em Deus. Ele confiava, ele sabia que Deus era o ser supremo e todo-poderoso. Foi por isso que nem Eliú, nem Elifaz, nem Zofar, nenhum dos seus amigos com teologia de prosperidade desviou ele. Por isso que o camarada disse, tu vai ter ouro em pó, Jó. Ele disse, tu vai ter um Deus que vai te dar ouro todo dia. Ele... Agora tem uma coisa que Elifaz ensina aqui, que é a maior verdade. E que Jó precisava. Vamos ler de novo o versículo 27. Tu orarás a ele. Eu aprendo aqui uma coisa interessante. Que para eu poder conhecer Deus, eu tenho que conversar com... Você só conhece uma pessoa fazendo o quê? Conversando com ela. Fulano pode ter dito a você o que quiser, mas você precisa conhecer ela. E a oração, ele faz estar dizendo... Irmão, isso aqui abriu a mente de Jó. Do versículo 27 por diante, até o versículo 30, há um segredo imenso. E eu analisando na profundidade do texto, eu fiquei pensando, digo...
tu orarás a ele. Isto nos ouvidos de Jó levou ele a entender o quanto ele precisava conhecer Deus pessoalmente. O seu Deus pessoal. Ele conhecia o Deus como o Deus do seu pai. Ele conhecia o Deus como o Deus da história do seu pai. O Deus da história dos hebreus. Ele conhecia o Deus histórico. Ele conhecia o Deus filosófico. Ele conhecia Deus em todos os meios pelo qual um homem sábio, profundo, entenderia e conhecia. Mas experiência pessoal, intimidade, um Deus pessoal, aí ele não conhecia. Aí Deus olhou de lá de cima e disse: esse rapaz me conhece na gramática da lei. Este rapaz me conhece na história da lei. Esse rapaz me conhece em todas as áreas e em todos os parâmetros. Mas eu queria ter uma afinidade com ele. Aí Deus viu a oportunidade e disse: eu vou ensinar a Jó quem sou eu como amigo, como Senhor, como Deus pessoal. E não é que Deus foi um Deus pessoal, começou a se revelar um Deus pessoal. E para ser pessoal, irmão, tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Então eu só posso conhecer Deus conversando com Ele. Então a primeira coisa é conversar com Deus. Como tem sido o teu nível de conversa? Quanto tempo, quando estamos namorando, no período de namoro, noivado, haja conversa, irmão. É assunto para derrubar o avião da mais alta nuvem, ou não? Não fala, e ainda fica de madrugada trocando. Passou não sei quantas horas lá na casa da namorada, do noivo, conversou o dia, a tarde, a manhã, a noite. Aí quando foi embora, estava de 3 horas da manhã trocando mensagem, porque ainda tinha um restinho de assunto. E com Deus, às vezes, funciona assim. Deus está dizendo: eu quero que você converse comigo, porque eu te conheço, mas tu não me conhece. Eu te entendo, mas tu não me entende. Eu sei o que você precisa, mas você tem que saber o que eu preciso. E Deus precisava que Jó entendesse. Aí quando ele diz: orarás a... Irmão, a gente só fala com quem sabe que realmente vai nos ouvir. E se tinha uma coisa que Jó sabia, era que Deus ouvia. Orarás a ele. Você pode orar sabendo que Deus ouve? Quantos têm certeza que Deus ouve? Irmão, é porque às vezes parece que a gente não sabe que Deus está ouvindo. Deus ouve até os nossos pensamentos. Um Deus pessoal, a gente já sabe quando Ele está nos ouvindo. E o crente sabe quando Deus está ouvindo ele. Ele sabe. Se ele atentar bem, ele sabe que quando ele está falando, ele não está falando para as paredes. Ele está falando para Deus. Ele suba a minha oração como incenso. Só que tem um problema, irmão. Salomão disse: ei, não te precipites no falar com a tua boca, porque tu estás e Deus está no... Salomão disse: não te precipite. Saiba o que conversar com Deus. Saiba como conversar com Deus. Irmão, Deus é um ser pessoal tremendo, que às vezes a gente tem que saber conversar com Ele. Vou dar o primeiro exemplo disso. Isaías capítulo 38. O Senhor disse a Isaías: vai lá e diz a Ezequias que ele vai morrer. Diga ele que coloque a casa em ordem, que eu não tenho mais assunto com ele. Ponto final. Aí Ezequias disse: espera aí. Eu já conversei muitas vezes com esse Deus. Eu vou conversar com ele de novo. Foi que Ezequias fez? Se eu vou entrar no gabinete espiritual. Entrou no quarto, colocou a cara na parede, ele disse: eu vou aqui para o meu birô santo. Botou a cara na parede e começou: olhe, meu amigo, meu Senhor, Rei dos Reis, eu quero te dizer que eu tenho um currículo a te apresentar. Aí ele começou, irmão. O senhor se lembra que eu fiz isso? O senhor se lembra? Aí começou, irmão. Começou. E não é que ele convenceu Deus? Aí Deus está lá de cima. O profeta Isaías já estava indo embora. Aí daqui a pouco Deus brada para Isaías: Isaías, volta lá agora. Volta aonde, Senhor? A Ezequias.
E diz a ele que eu ouvi as orações dele e vou levar a sério e vou dar a ele 15 anos de vida. Você tem certeza que você pode convencer Deus? Irmão, às vezes a gente precisa convencer Deus. E para convencer Deus tem que ter um jeitinho. Tu orarás. Mas por que ele não? Eu estou orando sempre, irmão Biraci. Eu não deixo ciclo de oração, matutino, culto de oração, campanha. Eu estou de dentro. Mas você está sabendo conversar com ele? Tem que saber conversar com ele. Moisés chegou para Deus e disse assim: Senhor, diz Moisés, o Senhor disse que vai mandar um anjo. Eu estou feliz com isso. Mas eu posso dizer uma coisa ao Senhor: diga, Moisés, eu não quero anjo. Irmão, que abençoado desse Moisés. Se o Jesus mandar um anjo para mim andar com ele, eu estou feliz da vida. Só basta ele dizer: eis que eu estou contigo. Só basta o vento, eu já vou me sentir bem. Imagine um anjo. Um anjo vai contigo. Eu não quero anjo, irmão. Tem que saber conversar com Deus. Senhor, eu não quero anjo. Tu quer o quê? Eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. Aí ele engrossou o caldo com Deus, irmão. Aí Deus disse: tá bom, Moisés, então o negócio fechado. Disse, mas espera aí, para eu ter certeza que vai ser tu, para tu não me enganar. Eu não quero me enganar, não. Porque possa ser que tu mande um anjo mais poderoso que eu não conheço, e eu penso que é tu. Mas eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Aí Deus disse: Moisés, ninguém nunca viu a minha face. Quem vê a minha face morre. Moisés, eu não quero, irmão. Aleluia. Mas eu quero ver, eu quero. Parecia menino emburrado, irmão. Eu quero. Aí Deus disse: tu quer mesmo? Vamos fazer, eu posso fazer um negócio contigo? Tu não vai ver a minha plenitude, Moisés. Mas fica ali na fenda daquela rocha. E eu vou passar por ti, Moisés. Eu vou passar por ti, Moisés. E você vai sentir uma presença que será inconfundível. E não é que Moisés convenceu Deus, e Deus teve que descer do céu e passar na fenda da rocha. Fica de costa! É Moisés, e Deus passando, irmão, Deus passando pertinho de Moisés. Você está conversando como com ele? Tu orarás ao Senhor. Mas como é que tu estás conversando com ele? Você consegue convencer Deus? Às vezes precisamos convencer Deus. Ele quer ser convencido. Você sabia que às vezes Deus quer ser convencido por nós? Às vezes Ele quer que nós desenvolvamos com Ele uma intimidade pessoal em que possamos conhecer Ele bem. Por isso que Ele diz: conheçamos, Oséias, e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que você está conversando com Ele? Irmão, Ana todo ano ia para o templo, ia ou não ia? Todo ano. Você acha que ela não pedia um filho? Pedia ou não pedia? Todo ano ela estava lá, em Siló. E aí, Deus? É penina. Hoje tem hora que Deus tem que deixar o crente passar na peneira, na prova, que é para ele poder aprender a falar com Deus. Que já não tinha aprendido não, irmão. Ele não tinha. Se você ler todo o contexto do livro de Jó, você vai ver que ele vai estar lá falando, e fala daqui, e fala dali. Aí Deus começa a dizer a ele: onde é que tu estava quando eu fiz isso? Onde é que tu estava quando eu fiz aquilo? Às vezes Deus quer que a gente conheça Ele de perto. Aí Ana estava lá, 1 Samuel 1, e nunca tinha resposta, irmão. Porque ela não sabia conversar com Deus. Aí um dia ela saiu com raiva. Enquanto ela estava crente, com paz no coração, Deus, Senhor, e nada. Aí quando Penina pegou ela um dia, Penina disse: hoje eu vou matar essa triste de raiva. Aí começou de manhãzinha: tu vai para Siló hoje de novo? Tu não tem filho, mulher, fica em casa, ou sei lá o que ela dizia. Só sei que ela irritou Ana, deixou ela com raiva. Mas ela ficou com tanta raiva,
Mas ela ficou com tanta raiva que a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 4 a 6, que ela irritava ela excessivamente. É uma tradução que diz que irritava excessivamente. Não tem aquele negócio que, no dia, quando você está perto, você diz o que é o seu filho ou seu filho? Olha, eu já estou por aqui. Aí eu acho que Ana disse, eu já estou por aqui com Penina. E não tem outro lugar, eu vou para a igreja. Hoje esse ano é que eu vou mesmo. Ah, pois eu vou mesmo. Hoje eu vou, eu vou com vontade. Aí Eucana preparou, disse, acho que ele nem preparou. Tu vai me dar o que hoje para eu oferecer lá em Siló? A Eucana olhou assim, disse, calma mulher, vou te dar o que é normal e tal. Ele disse, vamos embora para a viagem que eu estou doida para chegar na igreja, vamos. Ela foi-se embora, irmão, para a igreja. Chegou lá, aleluia. Acho que ela nem cumprimentou as irmãs. Passou com a Bíblia na mão, com a cara fechada e disse, hoje eu vou dobrar o joelho ali. Se tivesse irmã Silvana, se tivesse irmã Paula, ela passava direto e não tem Pai do Senhor para ninguém. Não tem aquele dia que você está por aqui mesmo, que você diz, hoje não tem Pai do Senhor para ninguém. Aí dobrou o joelho, foi ela, irmã. Dobrou o joelho e começou. Daqui a pouco ela começa a sentir, eu não sei, irmão, eu não sei o que ela conversou com Deus, mas eu desconfio quando eu leio o capítulo 2. Abra a sua Bíblia. Tem que saber convencer Deus, irmão. Às vezes a gente precisa convencer, aprender a convencer Deus, a conversar com Deus. Olha, capítulo 2 do livro de 1 Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Diz assim, então orou Ana e disse, observe, nós não podemos entrar nos detalhes, mas podemos entrar na oração dela. E nós estamos entrando na oração de Ana. Então orou Ana e disse, o meu coração faz o que, irmãos? Exulta no Senhor. E o meu poder está exaltado no... A minha boca fez o que, irmãos? Sobre os meus... Porquanto me alegro na tua... Essa expressão aqui que diz... A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Me permita, não é que a Bíblia diz, mas eu entendo que ela estava assim, olha. Olha, Senhor, eu não estou aguentando mais. Ou tu dá um jeito em Penina, ou tu dá um jeito em mim. Ou tu ajeita ela, ou tu ajeita eu. Aí ela começa a chorar, irmão, e pelo aquebrantamento dela, ela deixa de dizer, não ajeita a Penina não, ajeita eu. Ajeita eu, Deus. Eu preciso que tu me ajeite. Ela começa, eu preciso entender onde é que está errado. Sabe por quê, irmãos? Quando Eli vai até ela estava tão aquebrantada, que o sacerdote chega para ela e diz assim, até quando tu vai estar bêbada, mulher, uma hora dessa? Ela era, com a raiva que ela foi orar, era para ela ter se levantado com 4 pedras na mão, mas ela já estava tão aquebrantada, dizendo, ajeita eu, Senhor, que quando Eli olha para ela, e ela olha para ela e diz, não tem a tua serva como filha de Belial não, pastor, por favor, eu estou aqui amargurada de alma. Então ela estava dizendo, ajeita eu, Deus. Você crê que às vezes precisa eu me ajeitar com Deus? Às vezes a gente fica dizendo, ajeita esse homem, apruma o menino, esse filho que me come o juízo. Aí Deus está olhando lá de cima, olha direitinho. Melhor essa oração, que você vai entender que você começa a precisar primeiro ajeitar você. Muda a oração hoje. Em vez de você dizendo, Senhor, muda esse infeliz desse Nabal. Ajeita esse Nabal. Não, deixe Nabal com Deus. E diga, Senhor, me ajeita. Me muda. Me melhora. Aperfeiçoa-me na tua presença. Aí Deus foi curando o útero de Ana, irmão. À medida que você ora e diz, Deus, eu quero ser o barro na mão do oleiro. Eu quero ser o barro amassado na tua mão. Eu quero ser o vaso quebrado. Senhor, me quebra. Quando você começa, irmão, se aquebrantar e Deus olha de lá de cima
e dizer assim que eu gosto, eu vou descer aí. Aí Deus começa, irmão, olha, tratando, curando. Aí Deus vai ajeitando você e ajeitando quem está do lado, a situação. Deus começa a ajeitar, Deus começará a ajeitar você, para depois ajeitar o que está em volta. Porque tem hora que o processo não é daqui para lá, não é de lá para cá, é daqui para lá. Tem hora que a gente primeiro, olha, quando Deus começa a trabalhar a gente, tu orarás, como eu vou orar? Chegando, veja se não está em Mateus 5:23. Quando tu te lembrares que tu vem oferecer a tua oferta, e no caminho te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha, irmão, vai e reconcilia-te com ele. Não dá para entender isso, não dá? Eu não tenho nada contra ele, é ele que tem contra mim. Aí Deus diz, ajeita primeiro o teu coração, porque se tu perdoar, se tu for trabalhado, eu respondo a tua oração. Eu tenho resposta para você, eu tenho resposta para a tua casa, eu tenho resposta para a tua família, mas é primeiro você e Deus e você. E orarás a Ele, sabendo que Ele está me ouvindo. Se Ele não está ouvindo, é porque você ainda não falou na linguagem dEle. Fale na linguagem dEle. Se você conseguir falar na linguagem de Deus, você vai descer de Siló, como Ana desceu, irmão. Glória a Deus. Curada. Foi de um jeito. Veja, se você ler o capítulo 1, o versículo 8, a Bíblia diz assim, e o seu semblante descaiu, porque ela estava triste, não comia. Tinha descaído o semblante dela. Ela foi de um jeito. Mas quando conversou com Deus na linguagem de Deus, o mesmo livro diz que o coração dela era alegre. Foi curada, voltou diferente, irmão. E já voltou sentindo prazer. A Bíblia diz, no livro do 1 Samuel, no capítulo de número 1, versículo de número 18. Veja o que é que diz. Diz assim. E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era. Agora veja o 1 e o 8, veja o que é que diz. O marido preocupado. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Veja como era que estava o semblante dela. Descaído. Mas depois que ela conversou com Deus direitinho, irmão, na linguagem de Deus, ela voltou assim, ó. Ela chegou em casa assim, ó. E no caminho, a Bíblia diz assim, versículo de número 19. Veja lá. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor... Uma tristeza que quando Eucana procurava ela, a Eucana disse, não dá para ter conversa com ela, ia para a cama de Penina. Mas nessa noite ela disse, a triste da Penina vai ficar sozinha lá, porque hoje o céu tem estrela e Deus vai abençoar o negócio aqui, irmão. Aí Deus olhou assim e disse, mulher, é assim que eu te quero ver. Você crê que nesta noite é noite de restauração interior e pessoal? Você não está tendo mais, meu Deus, alegria dentro de casa, com um filho, com a filha ou com alguém. A situação está tão crítica e você acha que é só ela. E Deus vai começar curando você. Deus vai começar curando a você, tratando em você. Deus começa a trabalhar assim, irmão, e cura ela. A hora já manda parar. Tu orarás. Você sabe orar? Você sabe que Ele lhe ouve? Aí diz, e Ele te ouvirá. Veja que não diz que Ele te responderá. Diz, o texto não diz, e Ele te responderá. Não, leia lá. Jó 22 e 27. Deus, irmãos, não tem obrigação de nos responder. Ele só tem... A única coisa a fazer é nos ouvir. 22 e 27.
tu orarás e ele... Mas está dizendo aí que ele vai responder? O texto está dizendo alguma vez aí que ele vai responder? Convença ele. O negócio é convencer. Se você chegue lá na porta do juiz, está lá, irmão, Lucas 18. Jesus mesmo deu o exemplo. 18, versículo 1. Um certo juiz iníquo na cidade, não ouvia ninguém, não temia a Deus, mas tinha uma viúva lá que a mulher era chata. Tinha uma viúva, irmão Paulinho, que abençoada todo dia ia lá na porta. Olha eu aqui de novo. E o juiz, tudo de novo, mulher, vai-te embora. E ela no outro dia, estou aqui de novo. De novo, mulher, pelo amor de Deus. Vai-te embora, mulher, pelo amor de Deus. Mas chegou um dia, irmão, que o juiz estava lá. E ela chegou de novo. Aí o juiz, já sei, é ela, não é? Diga essa mulher, pelo amor de Deus, que ela quer, que eu vou resolver e nunca mais ela vai me incomodar. Aleluia! Tem hora que a gente tem que fazer assim com Deus, é Jesus que está nos dizendo isso, irmão, é Ele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vai ter resposta, mas é se você convencer Ele. Você consegue convencer Deus? Para a presença dele, é Lucas 18, eu acertei, irmão, veja se não é. A parábola do juiz iníquo, aí havia, versículo 2, havia uma cidade, um certo juiz, que nem temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, onde tem um juiz, tem a viúva, olha, uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo, irmão, isso quer dizer que foi por muito tempo, por algum tempo. Ela insistindo. Aí diz assim, olha, por algum tempo, não quis mais. Depois disse consigo ainda, que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva faz o quê, irmão? Me molesta, hei de fazer-lhes... para que, enfim, não volte e me importune muito. Aí Jesus diz assim, ouve o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Senhor, tu não tens obrigação de me responder, mas o Senhor tem 2 ouvidos grandão aí, porque a tua palavra diz que a tua mão estendida está, e os teus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Tu pode até nem querer, mas tu vai me ouvir, Senhor, porque tu queres, foi tu que disseste, clamas a mim, tu mandasse até clamar, até gritar, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Às vezes, irmão, Deus está querendo ser convencido. Ele está para lá e para cá, passeando assim, já viu? Deus está lá assim, olha. Aí está o crente. Jesus fez isso com a mulher cananeia, fez ou não fez? A mulher vinha, filho de Davi, filho de Jesus, estava ouvindo ou não estava, irmão? Os discípulos estavam, que os discípulos chegaram para ele e disseram assim, Senhor, Senhor, tu queres que manda ela voltar? Porque vem gritando, feito uma doida aí atrás da gente. Quer que mande voltar? E Jesus olhou e parou assim, disse, não, deixa eu ver se ela me convence. Jesus quer ser convencido às vezes. Diga, mulher, aí ela se arrastando nos pés de Jesus, Mateus 22 e 15, se não me foge da memória. Ou é 15, 22, né? 15 e 22. É porque o horário já manda parar, mas eu acho que é isso mesmo, 15 e 22. Aí a mulher olhou para ele e disse assim, Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus disse assim, olha mulher, não é lícito tirar os pães dos filhos e lançá-los. Ela desistiu, irmão? Foi-se embora triste, cabisbaixa? Ela disse, tu acha que eu vim gritando de lá até cá para ir-se embora assim, é? Ela disse, não, não vou não. Se eu sei, Senhor, eu sei. Capítulo 15, versículo 21 em diante. Se eu sei, Senhor, que os cachorrinhos comem, ela diz assim, versículo de número 23, mas ele não a respondeu
palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem o quê, irmãos? Gritando atrás de nós. Ele respondeu, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou-lhe, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, o que, irmãos? Grande é a tua fé. Se você ler esse texto em Marcos, ela foi muito ousada, irmão. É porque aqui você não está vendo, Mateus não dá o detalhe que Marcos dá. Sabe o que é que faz? Jesus entra escondido numa casa. Aí os discípulos querem levar Jesus. Quando Jesus vai saindo, ela disse: eu estou de bituca no Senhor, eu estou lhe vendo. Aí olha, correu atrás dele. Jesus querendo se esconder, ela saiu correndo atrás dele. Aí quando ela sai correndo atrás de Jesus, gritando, feito uma doida. Aí Jesus disse: eu vou apertar com ela. Mas ela ouviu, quando ela ouviu Jesus, disse: eu sei, mas o que eu estou precisando aqui hoje é da tua bondade, da tua misericórdia, como diz o Salmo 23, certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os... E Jesus curou ou não curou a filha dela, irmão? Como é que você está pedindo a Jesus nesta noite? Como é que você convence Jesus hoje? Você conseguiu convencer ele? E eu concluo por aqui dizendo: se você convencer Jesus, a resposta vem. Orarás a ele e ele te ouvirá. Às vezes parece que Deus não está ouvindo. Ele disse: eu estou te ouvindo, mas ora direitinho, pede direitinho. Aí Ana olhou assim e disse: Senhor, se tu te lembrares da tua serva e deres um filho varão, eu vou te dar esse menino para ti. Irmão, foi lá no coração de Deus assim, Deus olhou para Israel assim e disse: chegou onde eu queria? Porque eu estou precisando de profeta para Israel. Deus olhou assim: ela acertou o que eu estou querendo? Eu estou precisando de profeta para Israel. Irmão, quando a gente entra no caminho de Deus, as nossas dores passam a agradar a Deus quando colocamos prioridade nele. Aí ele olhou e disse, ele parou dentro, está Deus no céu, ó Deus no céu. E Ana falando. Aí, se tu me deres um filho, ela disse: eu já sei que tu quer um menino, mas esse menino não é para mim, esse menino é para tu. Aí Deus. E os anjos, me permite ilustrar, os anjos, ele parou. E Deus parou, se levantou assim, irmão, para dar uma olhadinha mais para baixo e ecoou: se tu me deres um filho varão, eu vou te dar. Ecoou dentro do céu assim, irmão. E Deus disse, por isso que Samuel era o segundo coração de Deus. Deus disse: eu quero um profeta conforme o meu coração. Se você ler 1 Samuel, no capítulo de número 3, todinho você vai entender isso. Aí, irmão, Deus olhou e disse no coração de Deus, e o nome é Samuel, 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 Samuel. Dá para você gerar um Samuel no coração de Deus nesta noite? Dá para você gerar um Samuel, sair daqui com bênção sua e que agrade a Deus, que glorifique a Deus, que exalte a Deus. Aleluia, glória a Deus, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Glórias a Deus. Convido a amada igreja para ficar de pé. Nós já vamos estar encerrando o trabalho nessa noite. Mas antes, o que é que você tem pedido a Deus? Até o momento que Ana não tinha um propósito, mas quando ela diz que se Deus desse um filho a ela, Ele ia dar a ele para fazer a sua obra. Aí Deus disse: agora sim, tem propósito no pedido de Ana. E Deus concedeu e Ana cumpriu o seu propósito. O que é que você tem pedido a Deus? Você tem feito um propósito para Deus? Você tem prometido a Deus de prestar pelo menos um culto de gratidão, de graças a Deus? E nessa noite o Senhor está perguntando:
Para que tu queres? Aleluia, glórias a Deus. Deus é fiel, irmãos, para nos dar aquilo que pedimos. Agora temos que ter propósito. E nessa noite Ele quer responder oração de crente aqui neste lugar. E nós vamos estar orando por os seus pedidos. Muitos faz tempo, faz dias, faz ano que vem pedindo e Deus ainda não respondeu. Mas eu creio que nessa noite, se tiver propósito no teu pedido, Ele pode responder aqui agora, em nome de Jesus. E eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que tem pedido a Deus, nós vamos estar orando. Diga a Deus para que você quer isso que você tem pedido a Ele. E eu creio que Ele pode te dar nessa noite, em nome de Jesus. Venha aqui à frente rapidinho. Nós vamos estar orando pelo seu pedido. Muitos, como eu já falei, faz anos que tem pedido, mas o Senhor está aqui nessa noite. E Ele pode fazer como Ele fez com Ana. Quantas vezes Ana subiu ali até aquele lugar, pedindo a Deus, mas chegou um dia que ela teve um propósito e Deus disse, é hoje que eu vou abençoar Ana com um filho. Eu não sei o que é que você tem pedido, mas Deus sabe. E nessa noite Ele quer responder a oração de crente aqui neste lugar. Glórias a Deus. Nós gostaríamos de saber se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente e queria nessa noite aceitar Jesus como Salvador da sua vida. E nós vamos estar orando por você. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão, se você quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Deixar que a partir de hoje Ele comande os teus passos, a tua vida. Glórias a Deus. Como não tem, nós vamos estar orando por esses irmãos que têm vindo aqui na frente com fé dizendo, eu vou ali, e eu creio que Deus nessa noite pode me dar a minha bênção em nome de Jesus. Eu quero convidar o presbítero Biraci, ele vai estar fazendo essa oração. Ele pregou que Deus pode fazer, e ele vai estar fazendo essa oração, e eu creio que crente pode nessa noite sair daqui de posse de vitória em nome de Jesus. Você também que está em casa, está nos acompanhando, chegue-se perto, dobre o seu joelho, seja no seu quarto, aí onde você está, porque eu creio que nesta noite Deus pode gerar um Samuel na tua vida. Glória a Deus. Você crê que hoje é noite que Deus pode gerar um Samuel? Hoje é noite de gerar algo novo na sua vida. Deus vai lhe curar hoje, para gerar algo novo na sua vida. Depende unicamente de você. Diga a Ele aí, aquebrante-se, faça como Ana, Senhor, está em mim, o problema está em mim, então Senhor, trabalha em mim, opera em mim, Deus. Você pode ir orando aí, vá dizendo a Ele, trabalha em mim, Jesus, trabalha em mim, Jesus. Ora bacamanava. Trabalha em mim, Jesus. Trabalha no meu temperamento, na minha paciência. Trabalha, Senhor, nos meus nervos, nos meus estresses. Trabalha nesta angústia, nessa ansiedade. Trabalha, Senhor, nesta intimidade minha, neste problema pessoal. Eu quero que Tu sejas hoje o meu Deus pessoal, o meu Deus amigo. Você pode ir orando assim aí, vá orando aí, vá orando aí. Vá orando, se você tiver vontade de se ajoelhar, colocar a face no chão, o que você quiser nesta noite se aquebrantar como sinal de humilhação, se aquebrante. Hoje é dia de que Deus cura o coração de Ana. Tira da caia série gemená. De laboriga soura manto redaia foda gachura bacamaná. Vai, Jesus. Trabalha em nós. Trabalha em nós.
Somos apenas o vaso nas tuas mãos, tu és o oleiro. O que estiver impedindo de que haja respostas tuas para nós hoje aqui, que caiam por terra, Senhor. Caiam por terra. As arestas que impedem de que as bênçãos cheguem, tira de nós, tira de nós. Nos ajuda a entender a tua vontade, os teus propósitos. Dora, cachorra, naia, sérgia. Teu filho que está de frente desta televisão em casa agora. Tua filha que está agora acompanhando este culto. Muda o caráter deste teu filho, desta tua filha. Vai fazendo um milagre interior hoje aqui. Milagre interior. Começa curando interiormente. É Jesus, sim. Jesus está amassando barro aqui nesta noite. Sim, Jesus. Sim, Deus. Senhor meu Deus, como sinal de que tu responderás às nossas petições, como sinal de que tu nos darás a resposta e de que te agradaste nesta noite da oferta que viemos deixar aqui no teu altar, diante da tua presença. Libera a tua presença na vida do teu filho, da tua filha. Se ele é batizado com o Espírito Santo e nunca mais falou em línguas, renova-o nesta noite como sinal de que tu estás aprovando, de que tu estás recebendo o seu sacrifício nesta noite, de que tu vais responder. Renova-o agora, enche-o com teu Espírito Santo. Tua filha, teu filho, vai enchendo, enche Jesus. Enche Jesus. Enche com a tua presença. Sim, Jesus. Renova ele aí onde ele está, com lágrimas, com línguas repartidas de fogo. Renova, aquece. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Receba renovo de Deus aí na sua vida. Receba renovo de Deus, receba. É Deus lhe renovando e dizendo: eu estou lhe ouvindo, eu estou lhe ouvindo. Seja renovado. E tem mais uma coisa: com variedades de línguas nesta noite. Com variedade de língua. Você que está em casa também, receba a mesma presença que estamos sentindo aqui. Receba aí em casa a mesma presença. Nesta noite tem resposta. Nesta noite tem resposta de Deus. Você não vai voltar do mesmo jeito. Essa ansiedade vai ficar aqui. Essa crise que lhe perturba vai ficar aqui. Tem lhe impedido, não tem lhe impedido? Vai ficar aqui. Olha, irmão, Jesus está aqui, já revelou, não se preocupe não. Essa moça aí, ela não é crente, é essa jovem aí, do lado de Eduarda. Minha filha, vinha se entregar hoje para Jesus, se voltando aqui, no renovo. E tem mais uma coisa. De labore que me ranava a sé. O diabo tem sede na sua vida. A ira de Satanás é muito grande. Os laços de perturbações emocional na tua mente, que te coloca em dúvida, porque estás distante de Deus. Mas Deus te ama tanto, moço, eu não te conheço. Nunca lhe vi na minha vida. Mas o amor que Deus tem contigo é tão grande, que são laços que estão em tua volta. Laços terríveis. Mas hoje Deus quer quebrar o laço. Ana disse assim, olha. Ana disse, o arco do forte foi quebrado. Deus está quebrando o arco do forte. Nesta noite, no deprove a daradai. Delada gachora manto. Deraborigaçou. Deramanta. Olha, irmão, Jesus vai encher ela aqui e renovar ela agora aqui. Os irmãos creem que Jesus... Ela já foi crente.
Jesus vai lhe renovar aqui, minha filha, hoje. Aí pode tirar a mão da boca e começar a falar em língua. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, irmão. Jesus está aqui nesta depromiantefá. Receba você que está em casa. Hoje é noite de cura interior aqui, irmão. Jesus visitou Ana, curou lá dentro. Meu Deus, o laço do diabo disse: olha, irmão, tem tanta palavra de maldição na vida dela. Alguém olhou e disse assim: ela vai ser isso, lama. E Jesus olhou e disse: não, eu vou fazer dela uma princesa. Porque Jesus muda a história, vê, irmão? O diabo fica lá colocando no lesbianismo, no homossexualismo, e Deus olha e diz assim: não, não, eu tenho um negócio maior, eu tenho um negócio grande, profundo. Uramanto do comunuva serigadaia forig. Cura aqui nesta noite, Jesus, cura aqui nesta noite. Cura aqui nesta noite. Cura, Jesus, aqui nesta noite. Irmã Thalita, dê um abraço aqui com Duda nessa moça. Dê um abraço nela, minha irmã. Abrace, o amor de Deus se manifesta aqui, irmão. Receba o amor de Deus aí. Eu sei que a gente já passou aqui um pouquinho do horário, mas Jesus desceu hoje nessa campanha de oração. Foi para trabalhar na tua vida, na tua casa, na tua família. Del amor gaso, dera daga, sui mianda hai, iria da daga, iha subia daga, sobra daí, iria daga, suria dara baga, suria daí, iria daga, suria baga, sui daí, iria daga, suria baga, iria daga, suria dara baga. Ira daga surada, ira daga surada, ira subiandai, iriga subica mantra forigi, ira daga suraba. Nadada, terra da gasui, tira manto redor e guiaço, tira guiaçé, tira gaço eminante a foregue, da bor guiaço, na minha anda aí, luguiaço, deve andar bagacé. Dagaia raia face, teira manto, sobre a face, teriga sobre anda. Será tempo de ajustes, diz o Senhor. Teira sobre a darigui. Será tempo de ajustes na minha presença com os meus. Vou eu trazer para perto dele manto redor e daí. Tenho pressa em fazê-lo. Levarei para o leito, se preciso, os rebeldes dará a sé. Aquilo que está sendo ocultamente praticado, eu vejo, não me agrado. Mas digo assim, é tempo de ajuste, vou trazer da maneira que eu quero, não como penso. Vou eu colocar no altar a vida daqueles que estão longe da minha presença e pensam estar presente. Quantos distantes da minha presença dentro do meu rebanho? Mas eu vou fazer assim, apertar, vou trazer, decanto, rederigear, com prumo, com nível.
e me apressarei em fazê-lo por estes dias, e verão eu trabalhar no meio dos meus. Deladá!